E seja muito bem-vindo a mais um SSO Cast. Eu sou Isaac Lopes e hoje estamos aqui com o Cristiano, que é o nosso co-host e também apresentador, e também com uma convidada muito especial de uma área que está totalmente relacionada a justamente a área de medicina e segurança do trabalho, que é quem? A Fernanda, que há mais de 25 anos já atua nessa área de RH. E Fernanda, antes de eu apresentar você também, eu queria que você se apresentasse um pouquinho para o pessoal, contasse um pouquinho da sua história, para quem não te conhece, Tá. te conhecer também. Eu sou a Fernanda, trabalho como foi dito, há mais de 25 anos com RH. Venho de uma experiência de uma mudança de mercado gigante, então já passei pela área de indústria, farmacêutica, prestação de serviços. Tenho uma formação bem eclética, né, então minha primeira formação é em comunicação social, Olha, depois eu me formei em administração. Tenho pós em gestão de pessoas, gestão de projetos, vários cases ao longo dos anos. E é isso, muito feliz de fazer parte hoje desse bate-papo. pô, então a gente já vê aqui que o currículo, a área acadêmica aqui da nossa convidada é muito grande, então conhecimento não vai faltar. E também estamos com o Cristiano. Cristiano, para quem não te conhece, se apresenta um pouquinho também. Sou diretor da SSO, né, Medicina do Trabalho, que também estamos há 26 anos no mercado. Sou engenheiro de segurança, tenho um mestrado também na área, 2 pós-graduação, e nossa função é ajudar as empresas brasileiras a ficar em dia com todas as normas regulamentadoras. Boa. Então, conteúdo aqui hoje não vai faltar para você. Já pega esse link aqui desse podcast, já envia para o teu amigo, porque hoje a gente vai falar de assuntos importantíssimos para todas as empresas, independente do porte. E bora lá, gente, que eu já tenho umas perguntinhas aqui. Eu sempre deixo a minha colinha de lado aqui. E, Fernanda, eu já quero saber um pouquinho também. Você já comentou Tá. sobre a sua trajetória. Eu quero que você conte um pouquinho sobre a sua passagem ali, toda essa sua trajetória no RH. Se teve algum ponto que foi muito marcante para você até hoje. Olha, para mim o mais importante é enxergar a evolução do RH dentro das empresas. O RH durante muito tempo ele traz aí o conceito muito voltado para pagamento, para departamento pessoal, para toda essa parte legal. E hoje, com a evolução, você vê que o RH ele faz parte de uma trajetória de estratégia. Uhum. Hoje o RH ele está dentro da estratégia de qualquer companhia. E o quanto isso é importante, porque de nada adianta ferramentas, processos, se você não tiver pessoas totalmente linkadas a tudo isso. Concordo contigo, inclusive, a gente vem de um movimento que a gente via muitas empresas falar, não, RH é para grande empresa, para multinacional, pequena e média empresa acaba não entrando muito nessa questão de RH, isso aí é muito moda e tal, mas não. Hoje a gente começa a ver cada vez mais as pequenas e médias empresas entrando com RH forte ali, olhando para essa questão, por quê? O mundo está mudando, as pessoas estão mudando e a gente está num cenário diferente. E o RH, com certeza, eu concordo contigo, se torna muito importante. E, Cristiano, na sua visão, como que o RH também tem colaborado hoje em dia para que as empresas elas tenham cada vez mais dado qualidade aos colaboradores e mais segurança para eles? O RH, hoje, realmente as empresas estão se preocupando mais com o colaborador, né? A gente tem visto isso nos nossos clientes, né? Dentro de alguns clientes que eles se preocupavam mais com cumprir com as normas, hoje eles estão já mudando Sim. esse cenário, eles já querem, né, quando a gente já fala alguma coisa de fazer um programa de qualidade de vida, eles já ouvem, né? Você já planta uma semente, eles já começam a pesquisar, né? E depois querem saber mais como fazer na empresa. Então, realmente, hoje o foco é pessoas, né? Então, qualquer empresa, até empresas pequenas, 2, 3 funcionários, os donos ligam lá preocupados, olha, está acontecendo isso, o que que eu posso fazer, se tem alguma dica, né? Então, hoje realmente, ainda bem, né? Porque Uhum. o mundo é feito de pessoas, né? E aí eu quero entrar num ponto com vocês dois, que é o Tá. seguinte, na visão de vocês, vocês, com base nisso que vocês trouxeram e comentaram, essa questão justamente do RH e também da segurança, medicina do trabalho, ela deixou de ser só uma burocracia que muitos empresários viram e passou também a ser uma ferramenta estratégica no dia a dia? Total, total. Hoje o RH que não tiver um parceiro de medicina e segurança do trabalho
correto, ético e que tenha uma atualização online, ele não consegue performar. Há 25 anos atrás, há 30 anos atrás, quando você vai olhar para o RH, para pessoas, você não tinha esse olhar cuidadoso. Você tinha um olhar do quê? Quando a gente olha para medicina e segurança do trabalho, você tinha uma norma para seguir, então você tinha um grande pacote, né? Você seguia aquele pacote, muitas das vezes você engavetava. Mas hoje o RH ele não trabalha sem segurança do trabalho e segurança do trabalho não trabalha sem RH. Porque o RH ele não tem o know-how que um engenheiro, que uma empresa séria tem. Ele não consegue. Mas é ele que vai tornar tangível a execução de um plano de ação, a execução de um mapeamento de risco, de um levantamento técnico e principalmente de uma obrigatoriedade legal. Porque o que a gente traz para dentro de segurança do trabalho e RH não é uma mudança de lei. A lei, ela sempre existiu. Não é, Cristiano? Verdade. Ela sempre existiu. Não houve mudança nas normas regulamentadoras, não houve atualização da CLT. O que houve é a forma de controle mudar. Então, é necessário e é importante e muito sério essa parceria. Porque se não tiver os dois sincronizados, você vai ficar no papel de novo, você não vai realmente cumprir e você não vai trazer a qualidade de vida para o funcionário de uma maneira séria e correta. E eu concordo com esse seu ponto de vista pensando da seguinte forma, querendo ou não, hoje a gente tem também a questão do dono, do empresário, ele não tem tanto tempo para focar nessas coisas, né, Cristiano? Para focar nessa questão, para priorizar o quanto precisa. Então eu considero também que o RH é importante, você concorda? E complementando isso daí, tem algumas empresas que ligaram pra gente falando assim, Cristiano, vamos fazer o seguinte, né? Em vez da gente só cumprir com as normas, o que que você poderia fazer a mais para a gente montar um plano, né, integrado com a RH para os 12 meses, né, para os próximos 12 meses, ou seja, ações mensais para você envolver as pessoas, para você mostrar preocupação, o investimento que a empresa está fazendo, né, o cuidar das pessoas, né? Tem um cliente nosso, inclusive, que ele pediu para a gente montar um check-up para homens e mulheres, ou seja, para o masculino e feminino, para ele oferecer de graça para os funcionários. Ou seja, olha que estratégia, né? E ele dá isso de presente no dia do aniversário da pessoa. Então, olha, você ganhou um check-up, né, para você ir lá cuidar da sua saúde. Né? Que legal. Então, não é só cumprir com a norma de emissão e demissão. Ou seja, você está cuidando da sua saúde? Como é que está o seu colesterol? Você está diabético ou não? Porque se você tiver com um problema de saúde, né, que não é exatamente do trabalho, também vai afetar no trabalho. Sim. Né? Então, tá tudo interligado. E com certeza. E aí agora com o psicossocial mais ainda, ou seja, você tem que estar saudável fisicamente e você tem que estar saudável emocionalmente. Porque se você não tiver ou tiver um desequilíbrio, você vai faltar no trabalho, é absenteísmo que vai aumentar, né? Toda hora você vai estar indo no médico, vai estar se ausentando por problema de saúde, né? Então, cuidar da saúde, ele também é um benefício para o funcionário e para a empresa. Olha só, você que está acompanhando esse podcast, olha só que interessante esse conselho e essa ação. Pegar e cuidar do colaborador de que forma? Dando para ele o check-up. Por quê? Querendo ou não, toda empresa sofre ou com afastamento, ou com um colaborador que pega atestado, que fica doente. Já com essa questão do check-up, significa que ele não vai ter atestado? Não, mas você já consegue se antever. Porque, vamos ser sinceros, não vou nem falar o meu caso. Eu não sou uma pessoa que vou muito ao médico. Eu fui ano passado, mas eu não vou com frequência. Você ter essa ação que a empresa te incentiva, faz tudo para você já ir resolver essa questão, poxa, já é um baita de um avanço. Então, bacana saber que a SSO tem isso também para ajudar o empresário, se o empresário tiver interesse, e ajuda muito, querendo ou não. Por quê? O que eu vejo também, e aí vocês podem concordar ou discordar, eu sinto em que alguns pontos também
falta para o empresário também uma forma de direcionar o RH que está com ele em algum caso, principalmente o pequeno empresário. Ele às vezes tenta colocar uma pessoa no RH, só que ele não sente a direção empresarial. O que o RH está fazendo de fato para ajudar a minha empresa e quais são os resultados? Por isso que, dentro dos comentários que vocês trouxeram, eu acredito que justamente essa parceria entre a empresa de segurança e medicina do trabalho e o RH, os dois juntos conseguem mostrar isso para o empresário e trazer essa visão, mostrar o que de fato está sendo feito. Quer ver um caso interessante que aconteceu? Teve uma empresa muito grande, mais de 10 mil funcionários, né? Uma vez ele ligou para a gente que ele estava com um problema na sinistralidade do seguro. Ou seja, ele oferecia plano de seguro de vida, ou plano de saúde para os funcionários, assistência médica. Uhum. Só que o que acontecia? Quando um funcionário entrava, a primeira coisa que ele fazia, ele ia lá fazer um check-up assim, de tudo, né, sem precisar. Porque ele falava, meu Deus, não tem um plano de saúde. Agora, acabei de entrar na empresa, tem plano de saúde? Já vou aproveitar. Vou usar. Né? E aí, o que acontecia com a sinistralidade da Vai lá em empresa? cima. Lá em cima. E aí, eles estavam pagando uma conta que chegava com uns milhões aí. Misericórdia. Uma Muito fortuna. Eles falam, meu Deus do céu. Porque, assim, uma coisa é a pessoa realmente precisar Uhum. e cuidar da saúde. Agora, outra coisa é a pessoa não tá precisando e gastar, né, sem precisar. Sim. Entendeu? Então, a gente fez uma consultoria para eles, né? Fizemos umas melhorias, né? Mudamos a sistemática, tudo. E ficava melhor ele trabalhar as pessoas, né? Através de treinamentos, etc. E depois o voucher, né? Ou seja, preventivamente, do que ele deixar uma lacuna dessa aberta Livre, e né? pagar, exatamente, entendeu? Pagar uma fortuna de sinistralidade, porque daí ele tá querendo fazer algo bem para o funcionário, mas ele também tá sendo penalizado. Aí, o que eles queriam fazer? Eles queriam cortar o plano de saúde. Que não tinha controle. Porque não tinha controle, entendeu? Então, assim, tem formas de criar estratégias, né? E para isso a gente precisa do RH. Porque sem o RH, né, a medicina e segurança do trabalho também não consegue evoluir, né? E complementando o que você trouxe, Cristiano, hoje o que a gente vive em RH, quando a gente fala de pessoas de pequeno, grande, médio porte de empresa ou de empresários, é a procura por uma mudança de cultura. Então, Isso é as cultura. empresas, eles Verdade. trazem muito, poxa, eu tenho uma cultura complicada, porque a minha empresa já está no mercado há X anos, ela era uma empresa familiar, ela cresceu, ou ela abriu capital, ou ela diminuiu, e a cultura ficou. Uhum. E aí a gente esquece que, para que a gente mude a cultura, a gente tem que lembrar como a gente formou essa cultura. A cultura vem do quê? Comportamento. O comportamento repetitivo, ele forma hábitos. É verdade. E o hábito forma uma cultura. E aí a gente esquece de voltar lá atrás para mudar essa cultura e a gente acha que só vai mudar. E aí, por que essa analogia? Porque quando a gente fala de segurança e medicina do trabalho, quando a gente fala de RH, quando a gente fala de pessoas, quando a gente fala de desenvolvimento, é sempre algo muito difícil de ser tangível, de ser medido. Porque as pessoas mudam. O que é dor para um pode não ser para outro. O que incomoda um não incomoda outro. Então, não é uma matéria exata. Uhum. Por mais que a gente estude o comportamento humano e as necessidades físicas, psíquicas, fisiológicas, ela não é exata. E aí a importância de você ter parceiros junto ao seu RH, que faz parte da sua estratégia, como medicina e segurança do trabalho. O quanto isso é sério e o quanto isso pode ser rico. Como que a gente enxerga, que nem o Cristiano trouxe uma questão de cultura, de custo, de o quanto aquilo pode ser permeável ao longo do tempo, que é manter um pacote de benefício, um pacote de remuneração. Mas hoje, para o RH, primeiro que é o que eu venho falando há muito tempo, ele tem que estar na estratégia. Você pode ter 1, 2, 3 colaboradores na tua empresa. Se você não tiver estratégia, você não vai chegar a 10, a 50, a 100, a 1000 e assim por diante. Mas a importância de você ter parceiros. Hoje, medicina e segurança do trabalho não é só você contratar uma empresa que vai te entregar um laudo.
É contratar uma empresa que esteja dentro do seu negócio, que entenda junto com o RH e que traga todo esse olhar de melhorias, olhar de pessoas, porque senão aí, além de não cumprir, né, o propósito, em vez de ser um facilitador e um parceiro, se torna um problema. Sim. Não ter um parceiro dentro da tua expectativa e da tua necessidade se torna um problema dentro do RH. E, consecutivamente, um problema para a tua estratégia de negócio. Concordo. Quer ver um caso interessante também? Por exemplo, sempre criou, a Fernanda acho que já viveu isso também nas empresas que ela trabalhou, né? Quando você tem uma empresa de medicina e segurança do trabalho, quando acontece algum problema com um colaborador, você quer ligar lá e tentar, né, ver o que você pode ajudar, Sim. né? Quando você liga numa empresa de medicina do trabalho, precisava falar com o médico, precisava, né, que ele explicasse algumas coisas. Me fala se eles atendem ou não atendem. Não. Ou seja, né, eles falam, o médico não pode falar com você, o médico não, né, o médico, ele tem uma imagem, né, que criaram algo assim que ele é inatingível, Sim. entendeu? E a gente desmistificou isso. Então, assim, a gente tem reuniões médicas, né, com a empresa para falar, né, da saúde dos colaboradores como um todo, né, o que a médica está vendo, o que pode ser melhorado. Então, a gente faz algo que a maioria das empresas não fazem, ou seja, é ser transparente e ajudar. Falar, olha, a gente está vendo que sua população está acontecendo isso, né? Talvez se você fizesse algumas ações assim, seria melhor, né? Ou seja, é integrado com o RH. Então, a gente tem que mudar totalmente a forma, né? A gente está vivendo outra A geração. cultura. Cultura, É a exatamente. cultura. A gente tem que mudar isso e ajudar. A gente não, né? A medicina e a segurança do trabalho está para ajudar a empresa. Sim. Não está só para fazer o exame admissional, demissional, tchau, né? E aí quando você liga lá pedindo informação, ninguém passa, né? Então, sim, a maioria das empresas estão paradas no tempo. Sim. E eu concordo com essa visão de vocês, até porque uma coisa que, querendo ou não, me chamou muita atenção quando eu comecei a ter mais esse olhar. Exemplo, querendo ou não, quando você está numa empresa, você começa a ver as pessoas, por algum momento, se afastar, seja por uma gripe, um resfriado. Todo mundo vai se Gripe. afastar um dia. Imagina um seguinte cenário. Você tem uma empresa que ela é fechada, toda fechada, não tem janela. Você só trabalha com ar-condicionado. Ou, se você trabalha com ar-condicionado, provavelmente você vai deixar a janela fechada. Um fica gripado. Qual a possibilidade de passar isso para os outros? É muito alta. Só que, querendo ou não, hoje existem formas da empresa incentivar o colaborador a se vacinar, a cuidar disso. Para quê? Para ter menos falta. Criar campanhas. Tem empresas, inclusive, que Cria-se criam campanhas. ações para ter a vacinação em loco ali no próprio escritório para já cuidar da saúde do colaborador. Então, é uma coisa que, poxa, mas é um gasto a mais. Mas quanto custa um dia do seu colaborador parado? Multiplica por 2, que é o outro que pega, por 3. Verdade. Mas o pior é aquilo que a gente enxerga, que a gente mede, ainda você tem um plano de ação. Agora, o que a gente vive muito hoje nas empresas é aquilo que a gente não enxerga. Por exemplo, quando a gente fala muito de turnover, de absenteísmo, mas a gente difunde muito pouco nas empresas o controle do presenteísmo, né? Então, o presenteísmo nada mais é, a pessoa está ali presente, mas ela não está performando, ela não está entregando, ela não está bem. E aí pode ser por N fatores, N fatores. Ela pode estar com um problema em casa, ela pode estar com um problema com o gestor imediato, ela pode estar com um problema de saúde, ela pode estar gripada. E aí ela pode simplesmente, que hoje quando a gente mede, quando a gente vai para vários estudos, inclusive internacionais, o problema do presenteísmo, ele é o quê? O não medir. Então, a falta dessa parceria, a falta de você olhar o teu funcionário de perto, ele traz para dentro de casa que, às vezes, uma ação de uma campanha de vacina, uma ação que nem o Cristiano citou, de fornecer para o funcionário um check-up anual, seja em que formato que for, uma ação dele ver que a empresa que você trabalha contratou um parceiro sério
para cuidar da sua segurança, da sua ergonomia, de todos esses detalhes que parece que as pessoas não dão valor, mas elas enxergam sim Sim. valor nisso, muito mais valor às vezes até do que o salário em si. E veja bem, eu não estou fazendo nenhuma crítica a não remunerar bem, não Aham. é isso. Mas hoje você é a remuneração. Qual é o pacote que você oferece? É um check-up, é uma campanha de vacina, é uma campanha de acuidade visual, é um teste que, quando você tem um parceiro sério, você consegue fazer uma campanha para saber se a pessoa está pré-diabética, se a pessoa Sim. está acima do peso. Verdade. Eu entendo que a SSO forneça isso, acho que você Sim, pode até falar um fazemos. pouquinho mais, Cristiano, mas hoje eu, como RH, vejo valor nisso. E Sim. hoje, quando eu falo com as pessoas, porque eu acredito no RH participativo, é o que elas trazem. Poxa, eu não saio de tal empresa porque eu tenho esse valor agregado, porque eu tenho esse cuidado. E é isso que as pessoas buscam, é esse cuidado mesmo. E, E o RH sozinho e o empresário sozinho não consegue. sim, e até uma coisa que você citou sobre ergonomia, né? Que é até uma coisa que a gente acha, é só medir ali para ver Só se cadeira. só a cadeira. Só que justamente você pensa que assim, é só a cadeira, mas às vezes a cadeira que você tem ali pro colaborador causa para ele um desconforto que ele não É. percebe porque ele fica numa posição diferente e tudo mais. Quando vai ver, o colaborador tá com dor, aí ele levanta mais para ter um alívio daquela dor, ou Sim. faz algum tipo de ação, ou falta, por quê? Por causa de uma dor causada por quê? Por causa de uma cadeira. Vai se descobrir que foi a cadeira? Às vezes não. Uhum. Só que esse olhar, esse cuidado de você olhar nos mínimos detalhes para que você não tenha esse prejuízo ou essa dor de cabeça com os seus colaboradores, na minha visão, é crucial para uma empresa hoje que quer avançar, que quer crescer. Porque, querendo ou não, todas as empresas dependem e passam por pessoas. Como a gente citou ali atrás também, cada pessoa é de um jeito, embora existam formas de a gente analisar por comportamento, por situação, por personalidade. Porém, ainda assim, é importante você, como empresário, olhar cada detalhe. Se você tem alguém que já te ajuda como um parceiro de segurança e medicina do trabalho, ao passo que você já tem um RH interno ali na empresa, você já tem meio caminho andado se os dois andam juntos. Penso assim. Agora eu quero saber de vocês, principalmente do Cristiano agora, na visão dele, qual que é o maior desafio que ele vê do ponto de vista ali, principalmente quando você tem ali o lado da empresa de medicina do trabalho, mas você tem um RH, muitas vezes, que acaba não se movimentando também. Então, você tem a empresa, mas o RH tá ali muitas vezes parado, tá Uhum. só ali no básico, às vezes perdido. Qual que é, na sua visão, o maior desafio hoje para o caso da medicina e segurança do trabalho? Então, eu costumo dizer que é o seguinte, um pouco tem a ver com planejamento, Uhum. né? E com dinheiro também. Então, as empresas, elas não se acostumaram, elas não criaram a cultura, o próprio brasileiro também tem essa dificuldade de criar uma cultura, de criar um caixa anual para ser investido em segurança e medicina do trabalho, ou em qualidade de vida Sim. também dos funcionários, etc. Então, muitos funcionários, muitas empresas pequenas e as médias, elas são reativas. Elas só fazem, né? Aconteceu algo, surgiu uma norma. Eu faço, pago ali pontualmente, acabou, nunca mais quero pagar ou Não tem uma investir. Não tem uma continuidade. continuidade, uma cultura. Então, o que eu mais gosto de treinar e incentivar as empresas vamos criar um caixa para ser investido em segurança e medicina do trabalho anual, um budget anual, que é o que muitas multinacionais fazem, Sim, né? sim. Então, que envolve treinamento de segurança, treinamento de brigada, né? Que envolve a parte de... Tem uma empresa, para você ter uma ideia, que ela já investe há tantos anos, né? Eles já reservam uma verba, aí eles falam, Cristiano, para o ano que vem a gente quer fazer algo novo. Aí sabe o que a gente conseguiu implantar? O quê? A gente conseguiu implantar campanha de massagem dentro da empresa. Não é possível. Toda semana vai um massagista lá fazer massagem, tem auriculoterapia, ou seja, né, tem tratamento com auriculoterapeutas dentro da empresa, toda semana. E pergunta como é que é a fila. Gigantesca. Imagina. Toda semana lotado, toda semana lotado. Uma semana é massagem, outra auriculoterapia, né? Tem corrida, pra você ter uma ideia. Eles implantaram corrida, a gente colocou um profissional de corrida para treinar todo mundo, ensinar. Eles têm campanha de corrida toda semana no Parque Ibirapuera.
Ou seja, né, redução de peso, aí criaram uma campanha também para redução de peso. Quem entrar num programa de redução de peso, de corrida, e conseguir atingir tais metas, a empresa dá um prêmio também. Então, assim, Saúde, mas né? tudo envolve o quê? Investimento. Sim. Né? Então, se você se programar, né, e falar assim, ó, vamos gastar 10 mil reais, 50 mil reais no ano, ou em X períodos, investindo, você vai ver retorno. As pessoas vão estar mais felizes, né? A falta vai diminuir, absenteísmo vai diminuir. E aí você vê esse retorno dentro da empresa, né? E tem um outro que diminui também, que é, para mim, na minha opinião, é onde é a maior dor do empresário. Sabe onde que é? É justamente a demissão. Porque o empresário contrata muito e demite. Contrata muito e demite. Muito. Ele perde muito dinheiro nisso. Muito dinheiro. Muito. Porque ele Muito perde dinheiro. dinheiro, porque ele Muito. precisa, provavelmente, de uma empresa para recrutar, porque às vezes ele não tem esse RH Ele interno. perde dinheiro então ele investe indenizando. nisso e na indenização. Ele perde muito mais dinheiro na captação daquele conhecimento que ele perdeu. Sim. Porque, vamos lá, hoje a gente tem que pensar que nós somos uma grande engrenagem. Sim, sim. Uma grande engrenagem para tudo. Para que eu possa produzir bem, eu preciso estar bem. Para que eu possa melhorar, eu preciso estar melhor ainda. Então, é uma engrenagem. Quando você perde um funcionário que já está com você há muito tempo ou pouco tempo, eu entendo que você está perdendo um talento. Porque se não é um talento, você não está Você perdendo. demorou demais para demitir. Exatamente. Aí você tem um outro tipo de problema. Mas o pior dessa perda, além da remuneratória, da indenizatória, é a curva de aprendizagem para você conseguir colocar de novo aquilo para funcionar. Sim. Então, o tempo que você dedicou de desenvolvimento para aquela pessoa, vale muito mais a pena você investir na retenção do que simplesmente você perder. E aí, de novo, a gente volta, que talvez hoje a palavra-chave do nosso bate-papo seja cultura. Sim. A gente volta para a cultura. O que a gente quer ter dentro da empresa? Uma coisa que a gente tem que mudar também é a forma de olhar. Eu não vou olhar para uma pessoa, eu não vou investir em uma pessoa. Eu costumo falar muito isso pelas empresas que eu passei, pelas pessoas que eu formei, que não é para você ganhar através dela, mas é para você ganhar junto com ela. Sim. Sempre junto com ela, né? Então, não é só um número, não é só um repositório de conhecimento ou de cumprimento de metas, mas é uma pessoa que você tem que realmente se preocupar que ela está bem, Sim. né? Então, a importância. Então, o clima influencia nisso, o dia a dia, o ambiente, a segurança. Porque quando a gente começa a bater papo, a gente olha muito a segurança do trabalho, o RH, dentro de um escritório. O tipo de risco que eu tenho dentro de um escritório é um risco X. Sim. Eu não sou engenheira como Cristiano, mas é muito tempo de RH. Mas qual a preocupação de uma pessoa num canteiro de obra? Eu já vivi canteiro de obra. Então, eu sei que a pessoa que está ali, o medo dela, a necessidade de você ter uma empresa séria de segurança do trabalho é gigante. Sim. Porque você está lidando com vidas. Então, para cada negócio, quando você vai para uma indústria, que você chega de manhã e fala, olha, eu vou ligar essa máquina aqui e vou colocar para funcionar, qual a segurança, qual a maneira correta do EPI, como cuidar disso, não é, Cristiano? Você que deve viver muito mais disso. Antes de Né? começar, né, a gente estava conversando, trocando uma ideia, né? Ela estava falando da cultura de livros dentro das empresas, Sim. né? Que ela trabalhou em uma empresa onde ela fazia leitura de alguns livros, né? Grupos de leitura dentro da empresa. Então, é tudo realmente a cultura. Se você não cria a cultura de investir em segurança e medicina do trabalho, você vai estar sempre em desvantagem, sempre correndo atrás do prejuízo.
né? Se você não cria uma cultura, Exatamente. né, de treinar as pessoas né, e delas cuidarem uma das outras, né, e prestarem mais atenção em tudo que elas fizerem, você também vai ter prejuízo, né? Então, assim, no fim, tudo acaba como cultura. Como cultura. Eu visitei uma empresa uma vez que eles eram fabricantes de barcos, né? E eles mexiam muito, essa indústria de fábrica de barcos, eles mexem muito tem muita poeira, Uhum. né? Porque tem muitos processos manuais, tudo praticamente é muito manual, né? A construção de um barco é muito manual, né? E aí gera poeira, é ruído, né? A saúde dos funcionários tem que ser muito bem rigorosa e acompanhada, porque a chance dele deixar de usar um EPI, de usar uma máscara, né? Ele pode adquirir doenças pulmonares gravíssimas, né? Então, você tem que acompanhar de perto. Aí, numa hora lá, eu fui almoçar, né? Entrei num restaurante lá, sem brincadeira. O restaurante era maravilhoso, nível A, né? Eu fiquei surpreso com o restaurante. É. Aí eu falei assim, nossa, que restaurante maravilhoso. Sempre foi assim? Aí o técnico de segurança falou, não, né? Começou essa política agora, de alguns anos, com o novo diretor da empresa. Antes, o restaurante aqui era horrível, era separada a comida da diretoria, né, dos operários, né? E aí entrou o novo presidente, falou assim, a primeira coisa, todo mundo aqui vai comer muito bem. Todo mundo aqui vai comer muito bem. E aí eu achei fantástico aquilo, né? Realmente eu estava me sentindo num restaurante, né? Altíssimo bom. nível, né? Dentro da empresa. Aí, numa conversa lá depois, trabalhando com os funcionários, tudo, né? Eu falei, e aí, o que você mais gosta aqui da empresa? Ele falou, o restaurante. Ele falou assim, pra você ter uma ideia, é a única refeição que eu faço no dia. Olha só. Olha É, que olha enriquecendo, o brilho que... o que você trouxe. Eu já trabalhei em empresas que eu fui contratada ou como uma pessoa à frente do RH ou como consultora. E aí, quando eu chegava, eu ouvia muito, né? Ouvia os donos, ouvia os sócios, os presidentes, e sempre assim: olha, Fernanda, eu quero que você faça com que meu time trabalhe bem. E aí eu ficava naquele tempo de mapeamento e ouvindo as pessoas, tal. E aí quando você vem com um diagnóstico, que aí você apresenta, normalmente a primeira pergunta que eu escuto do outro lado da entrega de um plano, eles vão pedir aumento de salário? Porque o seu plano não está trazendo isso. Nunca é o primeiro ponto. O primeiro ponto sempre é voltado à qualidade de vida, ao bem-estar. E isso, ao longo da minha carreira, eu vi resultados fantásticos. Ou porque mudou o restaurante, a pessoa tinha um local para comer, que aí tinha que esquentar ali, não tinha um lugar agradável para sentar com qualidade e comer. Ou a pessoa não tinha uma ação de endomarketing dentro da empresa, porque muitas das vezes é o único momento que você tem de olhar. Ou a pessoa tinha a empresa tinha um parceiro de segurança do trabalho, que quando ia realizar o exame periódico, ele perdia o dia inteiro, porque o atendimento era péssimo. Ou o médico não olhava para a pessoa, né? E aí a gente escuta muito esses comentários. Nossa, eu fui lá tirar a pressão e pronto. A pessoa tá Né? ali olhando pro papel, falando, vai falando. Então, são valores que você vai trazendo através de ouvir, de saber o porquê, aonde dói, aonde incomoda, e principalmente de trazer pessoas para dentro da empresa que tenham essa seriedade. Então, as grandes diferenças, elas não estão nas grandes ações, elas estão nos detalhes, porque ali é onde o ser humano se sente visto. É no detalhe do dia a dia. E sobre detalhe, o que eu quero saber da sua opinião, Fernanda? Tá. Na sua visão, essa questão da segurança, eu já sei pelo que você trouxe, mas como, querendo ou não, é importante a gente falar sobre isso, na sua visão. A medicina, a segurança do trabalho, ela entra como um papel importante ali para o RH, ou o RH não tem nada a ver com isso, a medicina e segurança do trabalho que se vire lá para dar um jeito no que precisa fazer? Para mim é fundamental. Você pode ter uma empresa gigante, com uma rentabilidade gigante, mas se você não tiver
um trabalho feito por uma empresa muito séria, muito correta, e você não tiver um RH que tire do papel e transforme aquilo em ação, a empresa ela vai ser trocada e nada vai mudar. E o RH também. Porque o RH ele é o responsável por colocar tudo aquilo em ação. Uhum. É um encontro de almas, né? Quando a gente fala de algumas parcerias. RH junto com segurança do trabalho, RH quando a gente fala de um suporte voltado a um planejamento de seguro de vida, de assistência médica, tudo aquilo que são os paralelos na vida do colaborador. O colaborador hoje, ele não está ali só para receber um salário e pronto. Ele está ali para ser cuidado. E eu não consigo imaginar. Aí, tirando o chapéu de diretora de RH, de pessoas, e colocando o chapéu de mãe, eu não consigo imaginar algo mais importante na vida dos meus filhos do que a segurança. Sim. E na vida do funcionário, a segurança do trabalho. Eu sempre faço essa analogia, né? De trazer o tamanho que tem esse pilar dentro de uma empresa. Então, para mim, é fundamental. Um não existe sem o outro. E sobre esse um não existe sem o outro, agora eu quero saber do Cristiano. Que o Cristiano, querendo, não conhece muitos RHs, tem muitos contatos, mas ele conhece muita gente também que não tá ali no meio dele, mas são amigos, talvez, sim, de outras sim. empresas. Sim. Na sua visão, Cristiano, olhando para o cenário do Brasil, se hoje, por exemplo, chega uma fiscalização numa empresa, Uhum. na sua visão, você acha que a maior parte dos RHs está preparado para essa fiscalização que chega, ou a hora que chegar, eles vão ali suar frio, falar, meu Deus, o que eu faço? Para onde eu ligo? O Vão que eu pego? ficar desesperados, né? A maioria das empresas vão ficar desesperadas, né? A gente tem um protocolo que a gente até treina alguns clientes já como fazer, o que entregar, o que mostrar. A gente já deixa tudo isso em ordem, Aham. né? Mas é algo que a maioria das empresas não tem, não sabem, ficam desesperadas, né? Porque elas veem tudo como coisas isoladas, entendeu? Elas Sim. não Sim. entendem que, treinamento faz parte da segurança e medicina do trabalho, né? Os exames médicos. Então, assim, é todo um pacote, entendeu? Não são ações isoladas, né? Que precisam ser feitas. Perfeito. E, justamente por não ser ações isoladas, Fernando, o que você acha que hoje é o maior erro que os RHs cometem quando a gente começa a falar de medicina e segurança de trabalho? O que você acha que eles acabam deixando de fazer ou de aproveitar? O maior erro para mim é o RH que acha que ele só precisa contratar o parceiro. Eu contratei uma empresa de segurança e medicina do trabalho, ela veio, fez o mapeamento e acabou. Não há uma ação de acompanhamento, né? Porque para mim, algo muito, muito no dia a dia, muito forte na minha vida é papéis e responsabilidades. Qual é o papel da empresa que me presta serviço e qual é o meu papel quando eu contrato? Sim. Então, eu posso ter uma empresa perfeita, a melhor, né? Ela vai lá, ela vai fazer o levantamento, e eu te falo isso porque eu trabalho há muito tempo com isso, com o RH, mas eu leio, e o RH simplesmente ele nem lê o laudo. Ele não lê o laudo, ele não vê o que foi indicado, não sei se acontece. Não faz reuniões com frequência. Não faz reuniões. Com parceiro. Ele não dá continuidade. É. E aí, de novo, a gente volta à cultura, porque, infelizmente, quando a gente olha o histórico do RH, e quando a gente olha RH versus medicina e segurança do trabalho, o RH ele viveu muito assim, olha, eu vou contratar aquela empresa, ela me entrega, hoje é o PGR, mas na época era um outro laudo, ou me entrega outros laudos, eu coloco na gaveta. Se o fiscal vier, Tá aqui. eu apresento e está aqui. E se o fiscal vier, o que era pior ainda, e eu não tiver, eu contrato e a empresa faz. Você deve ter vivido isso, né? Como engenheiro, a empresa já é antiga em mercado. E hoje, o que a gente, talvez o RH ainda não tenha entendido, é que hoje a fiscalização ela é online. Raramente, a não ser que seja uma denúncia, o fiscal vai na sua porta. Hoje ela é online.
Hoje o teu laudo está online, através do evento 2240, o teu exame médico através do 2220. Agora com a NR1 complementa mais ainda. A própria folha de pagamento, eu vou cruzar a minha folha de pagamento com os meus riscos e saber se eu vou pagar uma insalubridade, uma periculosidade, e tudo isso é online. Sim. O colaborador, ele já é contratado de uma maneira correta. Uhum. Então, só veja como isso é rico e como isso é inteligente e como isso é sério. Sim. Hoje, quando eu contrato um funcionário, se ele não tiver o risco dele mapeado por uma empresa, né, um prestador, porque o RH não tem qualificação para isso, eu nem consigo admitir da maneira correta, porque eu não consigo realizar o exame médico dele. Então, como é importante eu ter um parceiro sério? Eu já vivi em muitas empresas um desespero no RH, que eu acho que chega na tua empresa, Cristiano, que é assim, eu estou contratando um funcionário e eu não tenho esse cargo mapeado. Eu não posso contratar. Eu tenho que ter um parceiro que tenha tamanho para que ele me faça o mapeamento daquela atividade em tempo real e de necessidade, para que eu envie essa informação para o governo da maneira correta. Sim. Então, para mim, isso é muito sério. E até para você poder colaborar o Muito colaborador da sério. forma correta. Da maneira correta. Não tem como corrigir depois. Sim. Antigamente, aí eu vou entregar a minha idade, né? Não queria, mas eu entrego a minha idade. Antigamente, você ia fazer uma admissão, então você fazia o ASO lá na clínica, você falava assim, coloca tal cargo, depois você me manda o laudo. Uhum. Hoje, não. E aí, de novo, as normas não mudaram, a CLT não mudou. O que mudou é a forma de fiscalizar. E para eu mudar e atender essa forma de ser fiscalizada dentro do meu RH, eu tenho que mudar minha cultura. Sim. Então, não é só mais contratar um parceiro qualquer. Não é mais só emitir um laudo qualquer. É contratar realmente alguém que vai responder com você, que tenha tamanho de responder com você perante a justiça, Sim. inclusive. Então, isso é muito sério. E até aproveitando, você comentou sobre exame admissional. Querendo ou não, você trouxe aqui também um caso ali um pouquinho atrás de que acontecia muito e ainda acontece. O colaborador ser contratado, aí tá aqui o médico. Você é fulano de tal? Sim, aham. O médico acaba nem olhando ali para a pessoa, não tem um contato próximo. Acontece, é a realidade. Gente. Acontece. Realidade. Acontece, infelizmente. E eu quero saber a opinião do Cristiano. Na visão dele, por que ainda acontece tanto esse tipo de situação de empresas acabarem errando justamente nessa hora de exame admissional? Por que elas erram? Por mapeamento errado, às vezes, né? Pode acontecer, levantamento de campo não tá atualizado, então o médico pode errar, né? Ou também as empresas de medicina do trabalho não treinam adequadamente seus médicos para fazer um exame muito bem feito, né? Lá a gente já teve experiência que a nossa médica do trabalho pegou um cara tinha uma síndrome, uma doença, alguma coisa, ela já detectou quando ele estava entrando, só a forma dele andar. Ela viu a forma dele andar e falou assim, olha, eu vou fazer seu exame, né, periódico, tudo, mas eu tô desconfiada que você pode ter, né, tal síndrome, tal, instruiu ele, né, a procurar, né, ele voltou lá, ela batata, só pela forma dele andar, ela já sabia a síndrome que ele tinha, e ele nunca soube na vida inteira dele Sim. que ele tinha aquele problema. Então, assim, É. num exame periódico na medicina do trabalho. E vamos falar também. Já salvou um outro lá que estava quase infartando também, né? E aí, depois de uma semana, ele fez uma ponte de safena, ele nem sabia que já estava tão avançado o problema que ele tinha. Então, assim, o periódico, se ele for muito bem feito, ele acaba sendo assistencial também, Sim, e ajuda a sim. empresa. Porque se ele tivesse um problema mais grave, ele ia se ausentar por muito mais tempo. Eu já Aí ela tive conseguiu... funcionários que, durante a realização do exame periódico, eu trabalhei em empresas gigantes, que aí o exame era em loco, da pessoa sair dali para o médico. Sim. Do médico do trabalho, numa anamnese mais cuidadosa, né, com mais qualidade. Bem feita, né? Como deveria De falar, ser. olha, você não está bem, a sua pressão está X por X, o que você está me relatando não é normal, e da gente ter que realmente buscar ajuda para remover a pessoa, e a pessoa realmente está
tá com um problema sério de saúde. É isso, é muito mais comum que a gente pensa e não afeta só, É. querendo ou não, uma empresa, por exemplo, só da área de construção civil. Por exemplo, vou trazer um exemplo aqui que foge um pouco, mas que é real, vou falar do meu time, Aham. que agora vocês vão saber, eu sou São Paulino. O São Paulo, ano passado, teve uma situação dessa questão de fazer exame com os atletas. Fazendo um exame, que eles descobriram? Que um atleta, o Oscar, tinha alguma questão ali. O Oscar, inclusive, passou mal no exame, foi encaminhado ao hospital, teve que encerrar a carreira. Por quê? Uhum. Justamente por conta desse cuidado. Evita o quê? Do atleta ir lá e, por exemplo, morrer no campo. Poderia acontecer. Verdade. Poderia ter uma Mal situação saúde. como essa, que é muito Verdade. pior. Então, É. se no esporte já é visto isso, que dirá no dia a dia com as empresas? Acontece também. E também, gente, precisamos ser francos. Quando o colaborador muitas vezes também vai fazer esse exame médico, de admissão principalmente, às vezes ele já vai com medo. Fala assim, Vai. misericórdia, eu não pode Vai, dar errado isso aqui, vai, porque senão vai. vou perder o emprego por causa de um exame É. errado aqui, já vai olhar pro médico sem com medo e tal, mas é importante. O É. colaborador ele precisa fazer, porque se existe um risco, não é nem que ele vai perder a vaga ou algo do tipo, mas é justamente para que ele não perca a vida, que é o bem mais precioso que ele tem. Então, essa mudança de visão também é importante, querendo ou não, para o funcionário, mas o empresário passar isso para ele também. Porque acontece, gente, vamos ser sinceros, às vezes até o colaborador às vezes fala, nem olhou para mim, ufa, que bom, mas não, é ruim. É bom que se tenha esse cuidado, essa atenção, porque como você trouxe, num caso que a médica viu a pessoa entrando na sala, já percebeu ali um andar diferente, já indicou para ele toda uma situação, ele pôde se cuidar. Quer ver um caso interessante? Um operador de empilhadeira, né? O operador de empilhadeira tinha batido na coluna, né, de uma estante lá do armazém, tinha derrubado não sei quantas televisões, causou um prejuízo gigantesco, né? E eu fui lá fazer a investigação do acidente depois, né? Porque mais pessoas se machucaram com aquilo lá. Adivinha, a empresa não tinha feito exame médico do funcionário, ou seja, contratou um cara que era operador de empilhadeira, falou que era, pôs ele para trabalhar, ele passou mal, teve um problema de saúde ali, né? Uhum. Bateu a empilhadeira na viga do armazém lá, Olha que né? perigo. E aí, quando contrataram a gente foi investigar tudo, ninguém tinha exame médico. Ou seja, olha o prejuízo e o risco que essa empresa correu. Sim. Entendeu? Então, se for muito bem feito o exame médico, você vai detectar isso, né? E você não vai pôr um operador de empilhadeira que não está bem de saúde para operar uma empilhadeira. Sim. Né? Uma máquina que pode causar grandes estragos, né? Causar até a morte, né? De alguém. E aí eu queria até ver, porque se for sobre prejuízo, na sua visão, qual que é o custo hoje para o empresário, tanto de pequeno, médio e grande porte, de não investir de fato justamente na segurança e medicina do trabalho? Quanto que isso custa para ele em dinheiro? Então, de não investir. De não investir. Altíssimo, né? Trabalhista, né? Processos aí que ele pode vir a tomar no futuro, né? Altíssimo, por um investimento baixíssimo, né? Investir em segurança e medicina do trabalho é muito barato, muito barato. Você não tem ideia, né? Os planos, os pacotes que a gente tem e oferece para as empresas, para elas ficarem regulares, né? Em dia com a legislação de segurança e medicina. É muito barato perante o prejuízo e o risco que você está correndo. É como você está dirigindo um carro sem carteira de motorista, sem nunca ter treinado, sem nem ter ido na autoescola, entendeu? Então, assim, é um risco muito maior, né, do prejuízo que pode acontecer, dos acidentes que pode acontecer, do que você fazer o correto desde o início, entendeu? E isso aqui que a gente nem comentou, o valor das multas, né, que podem vir por conta de detalhes ali que às vezes ele deixa passar. Porque às vezes a pessoa fala assim, eu vou começar a empreender, vou abrir aqui minha empresa, abre a empresa, vai cuidando de nada, não vai ver, quando vai ver a empresa já está com 5 funcionários, com 6. Mas e o outro cuidado? E falando nisso, teve uma empresa que perguntou pra gente, quantas que são as multas, né? Eu quero saber que você faça o cálculo aí. Aí a gente criou uma calculadora. Não sei se você visitou já o site da nossa empresa, né? Tem lá a calculadora de multas. Então, se você colocar o CNPJ e a quantidade de funcionários, vai te mostrar a multa para cada norma que você deixa de cumprir, né? Então, assim, se você não cumprir nenhuma, já começa nos R$400 mil. É que eu acho o que a gente está falando aqui hoje, ele é tão, tão rico de informação, porque da mesma forma que o RH, ao longo dos anos, ele se tornou parte da estratégia das empresas,
A área de segurança e medicina do trabalho, ao meu ver, como RH, também se tornou parte dessa estratégia. Porque não existe um RH estrategista que não cuide do funcionário. Uhum. Não existe. Verdade. Se para o meu RH ser estrategista, ele tem que ter um parceiro estrategista. Então, se eu fosse falar assim, olha, de RH para RH, não contrate um prestador que não te traga estratégias, que te ofereça somente o laudo e o envio dos layouts para o e-social. Não faça isso, a não ser que você não queira fazer parte da estratégia. Sim. Então, se você, como RH, hoje quer ser um RH estrategista, você quer fazer parte, você quer sentar na mesa da presidência e fazer parte das decisões, os seus parceiros também têm que ser estrategistas. Porque não é olhar só o cumprimento legal. Não existe mais isso. Tem um cumprimento legal, sim, mas tem algo muito maior em torno de tudo isso. Muito maior. Então, para mim, hoje, o maior recado é esse. Não tem como eu ser grande, como eu ser importante, se eu não me cercar de pessoas grandes e importantes. Como eu sempre falo, todos nós somos fruto do meio. Uhum. Né? Então, como bom fruto do meio, a gente tem que estar no meio. Se eu quero De ser boas estratégico, eu pessoas, tenho né? que estar no meio de pessoas estratégicas. E Verdade. é muito sério. E é muito difícil encontrar, Sim. na verdade. Muito difícil, porque a gente ainda está muito enraizado nas práticas que facilitam o dia a dia. No Eu só jeitinho. vou cumprir. No jeitinho. Sim. A gente tem. Não existe jeitinho na vida de um ser humano. O ser humano, ele é único. Ele é único, né? Então, o RH, ele tem que olhar para cada um de uma maneira única. Sim. E isso envolve segurança, isso envolve respeito, isso envolve saber ouvir, né? Aí a gente vai Vai longe. Sim. vai longe. E agora a gente entrou já num ponto que agora tem assuntos polêmicos. É. Polêmicos, porque, gente, a gente tá num cenário aqui, que a gente tá gravando esse podcast em 2026, e Sim. tem uma coisa que tá entrando em 2026, que tá mudando muito aí a questão do dia a dia, que é justamente as mudanças envolvendo a NR1. Tem muito empresário que tá Uhum. perdido, mas agora eu quero saber, Fernando, da sua opinião. Olhando o Ah. cenário, você que deve ter muitas amigas aí na área do RH, Sim, muitos muitas. amigos, conhecidos. Na sua visão, os RHs estão preparados para essas mudanças ou não? Tá todo mundo assim? Ai, meu Deus. Meus amigos que me perdoem, mas não. Não, eu acho que a gente tem aí uma série de tabus, de paradigmas a se quebrar quando a gente fala de NR1. Muitos tabus. É um tema muito, muito sensível, Uhum. mas muito legítimo de se falar, né? Então, não estamos preparados. Eu acho que quando a gente ainda não olha para a pessoa olhando como pessoa, eu entendo que é difícil aferir até. Não sei, Cristiana, é difícil de medir. Eu pergunto muito assim, como que a gente vai medir, né, os riscos dentro de um laudo? É difícil. Sim. É difícil. É um questionário, a gente pode ter a metodologia, mas, de novo, para mim, a gente tem que ter os parceiros certos nos lugares certos. Porque tem a parte da aferição, tem a parte da metodologia e tem a parte do RH que é o sentir, né? Então, por isso que eu acho que temos poucos parceiros preparados, então o RH já começa manco. Uhum. Né? Se eu já não tenho um parceiro que me tem uma metodologia de como que eu vou fazer isso na hora do exame médico periódico, eu vou fazer isso na hora de fazer o PGR, de fazer o ergonômico, ó, fiz a lição de casa, Aonde- sabendo por vai onde. aplicar, né? Por onde? É. Então, se eu já não eleger esse parceiro corretamente, eu já não tenho subsídio até para mostrar para o meu funcionário de falar, olha, ok, não deu certo aqui, mas olha, eu fiz esse levantamento técnico, passou pela mão de um outro médico, passou pela mão de um engenheiro, passou pela mão do RH, olhando para pessoas, para clima, para tudo isso. Então,
para mim hoje não. Então, na sua visão, que pode ajudar, então, o RH que está ali se sentindo perdido, que não está conseguindo acompanhar tudo, ou não sabe como fazer, é ter um parceiro ali estratégico que tenha já Sim. todo um conhecimento para direcionar ele e saber como ele vai aplicar isso no dia a dia. Sim, até porque é através de medicina e segurança do trabalho, através desse parceiro, que eu vou conseguir ter um plano, um mapeamento e um plano de ação do que eu tenho que fazer dentro de casa. Aí cabe a mim, lógico, juntar com a outra parte, né? E saber da efetividade desse plano. Mas eu, como RH, eu não vou ter competência de mapear isso, até porque diante da normativa, é dentro do laudo que vai vir tudo Sim. isso. Não é, Uhum, Cristiano? Não sei se você verdade. quer complementar um pouquinho, Não, é isso né? mesmo. E tem uma empresa que me perguntou, falou, Cristiano, é só fazer o laudo, o questionário e acabou? Eu falei, não, Não, é o não. começo. Eu falei, é o começo. Ele ficou, Começa. meu Deus, o que que vai ter que fazer? Eu falei assim, dependendo dos resultados, vai ter recomendações, né? Talvez a gente vai ter que criar um grupo dentro da empresa para tratar alguns temas, né? Se for detectado isso nos levantamentos que a gente fizer, Sim. né? A gente tem à disposição na empresa também psicólogo e psiquiatra. Se for detectado, né, algum grupo que precisa de ajuda, a empresa vai ter que criar ações ao longo do ano, né? Então, não é só um questionário como muita gente está achando que é, Exatamente. né? E ponto final. E não Então, é mais assim, um laudo de os, gaveta. não, os desdobramentos, né? Mas no fim, se você fizer tudo, você está melhorando a cultura da empresa. Muito, Está muito, melhorando a muito, cultura da empresa, muito. das pessoas, né? Diminuindo o absenteísmo. Então, assim, é algo bom que, se for implementado da forma correta, vai ter resultados, Vai. né? Resultados, inclusive financeiros para a empresa. Bacana. A Fernanda trouxe o lado da RH, agora eu quero saber o seu lado enquanto também empresário ali, e também o contato que você tem com os empresários no dia a dia, Cristiano. Quando a gente fala de NR1 e as mudanças envolvendo os riscos psicossociais, Uhum. envolve burnout, envolve assédio, envolve liderança tóxica e sobrecarga, que querendo ou não, gente, a gente navega ali pelo Instagram, pelas redes sociais, a gente vê as pessoas o tempo todo falarem sobre isso, comentarem sobre isso, expressarem sobre isso. Tem até casos, às vezes, que o RH tá ali, ó, só rodando no Instagram. Opa, funcionário comentou tal coisa. Interessante, você curtiu isso aqui. Bacana. Bom, são questões que, querendo ou não, se tornaram cada vez mais comuns e principalmente faladas hoje em dia, tanto é que houveram essas mudanças. Na sua visão hoje, as empresas estão preparadas 100% para ter isso como uma obrigação legal ou não? Vai ter muita empresa que vai ter surpresa ali em cima da hora e vai ter que correr para se ajustar e, principalmente, mudar muito a forma de, literalmente, ter a cultura na empresa. Então, eu concordo e realmente, né, o que a Fernanda falou é verdade. As empresas não estão preparadas. Não estão preparadas. Até agora, né, pouquíssima gente me procurou, né, e eu falei, né, a verdade dos impactos da NR1, o programa que a gente faz, o protocolo que a gente poderia, né, implantar dentro das empresas, né? E há pouquíssimas falaram assim, vou fazer tudo, né, porque eu vou mudar minha cultura, né? Porque é difícil, né? Realmente, eu acho que isso ainda vai levar um bom tempo para o empresário, RH, ver a importância, falar assim, ok, vamos fazer o passo 1, o passo 2, o passo 3, o passo 4, para ver realmente a evolução disso, entendeu? Porque elas vêm como é um custo, né? Infelizmente, o brasileiro ainda Tem essa visão. tem a visão que é um custo, né? Acha que é um exame, vai ali, paga o exame, acabou, né? E não é um programa, né? E na verdade, para mim, é um investimento. Uhum. Sim. É mudar, né? De novo. Por isso que eu comecei falando que, para mim, é uma grande quebra de paradigma. Porque é um investimento. Só que, assim, vai doer. Porque imagina, quando uma empresa séria vai e te mostra através de um laudo, porque eu já vi vários modelos, né? E aí ele te mostra que você tem ou um ambiente tóxico, ou você tem uma sobrecarga, aí também tem uma questão de entendimento, e aí entra o papel do RH junto com o parceiro de definir o que é uma sobrecarga. Porque, de novo, tem muita coisa que a NR1 vai trazer que vai tratar sentimento. Eu sinto que eu estou sobrecarregado.
diante da lei e diante da competência técnica, o que é essa sobrecarga? Porque eu posso sentir que eu estou sobrecarregada. Mas efetivamente eu estou, é através da carga horária, é através da atividade, é através do tipo de cobrança. O que me norteia esse sentimento? Então, por isso que eu acho que as empresas não estão preparadas, vai mexer em muita ferida, né? O ambiente tóxico, realmente a sobrecarga. Realmente tem muito. A gente acha que só o empregador que vai sofrer com isso. E aí, de novo, eu acho que é um outro paradigma, porque tem muito funcionário, muito colaborador que vai descobrir que estava se sentindo sobrecarregado e não estava. Uhum. Né? E aí você vai comprovar então para mim tudo que é muito bem feito, com muita competência, com muito conhecimento, pautado na lei, não tem por que dar errado. Mas eu acho que a gente tem um caminhar aí pela frente. Tem um bom caminhar. Um bom caminhar. Concordo. Bom caminhar. E agora, teve uma frase que você falou que me marcou muito, que é de RH para RH. Quando você tem uma experiência ali de 25 anos, eu queria que você deixasse um conselho desses seus 25 anos. Se existe algo que você notou com toda a sua experiência, que, assim, um conselho que você pode ajudar esse RH a identificar algum traço ali que a pessoa está passando por alguma dificuldade, que o RH pode ficar mais de olho, seja um comportamento, uma atitude, um jeito, às vezes a pessoa era um pouquinho assim, de um jeito, mudou. Tem algum conselho que você poderia dar para esse RH? Quando a gente fala de formação de equipe, o RH sempre traz para mim, poxa, Fernanda, eu sou o RH de uma empresa grande, quando eu ministro treinamento, ou na época que eu dava aula, eu sou o RH de uma empresa muito grande e eu não olho as pessoas. Eu não sei. Eu estou numa empresa de mais de 22 mil funcionários, como eu já trabalhei, prestei serviço como RH. Eu não consigo olhar cada um que entra e acompanhar. O RH, como eu te falei, ele tem que ser estratégico. Então, ele vai olhar, sim, um RH estratégico, se ele é muito grande, ele vai ter ali as pessoas que ele vai nomear dentro do próprio RH, mas existem indicadores dentro de RH que você consegue saber se você está tendo uma pessoa, por exemplo, então, de RH para RH. Uma pessoa que sempre produziu e, de repente, a produtividade dela caiu. Poxa, Fernanda, eu não faço medição de produtividade. O gestor imediato daquela pessoa faz, ela sabe. Então, quando você tem um aumento de atestado médico, então não é para perseguir a pessoa, porque pode ser uma doença pontual que ela não desenvolveu, mas você tem que investigar. Quando você tem uma queda de produtividade, quando você vê que aquela pessoa ela era muito social, uma mudança de comportamento e ela começa a se isolar. Quando aquela pessoa numa reunião, numa interação em grupo, ela sempre foi positiva e ela começa a reclamar. Quando aquela pessoa, do nada, você vê que ela sempre vai no banheiro e volta com o olho vermelho porque ela está tendo crises de choro, né? Quando a pessoa ela começa a estar presente, você fala com ela e, de novo, outros traços de comportamento. Então, o ideal é que você sempre tenha algumas ferramentas, mas o RH ele tem que ter a sensibilidade e indicadores, pelo menos os básicos de turnover, de absenteísmo, de produtividade, de acompanhamento, que você vai saber se a tua empresa ou se aquela área está caminhando para realmente ter um problema psicossocial. Então, tem vários traços. Vários que a gente pode depois também ajudar e compartilhar com quem quiser, mas a gente analisar a pessoa sempre com esse olhar de perto. É importante, porque querendo ou não, como você trouxe, né? Tem caso de RH que está com a empresa com um monte de funcionário, não tem como. Mas tem detalhes que ele consegue ver, principalmente tendo um parceiro do lado ali que também forneça alguns dados importantes para o acompanhamento do levantamento técnico. Então, outro erro que a gente comete, poxa, eu faço um laudo, né?
ou a empresa do Cristiano, ou qualquer uma outra vai lá, faz o levantamento, tá tudo bem. E ali segue. No ano seguinte, ou de repente num exame médico periódico, é alertado, o RH é sinalizado, e aí na correria do dia a dia, porque a rotina acaba engolindo Sim. muito, a pessoa fala: não, tá tudo bem. Não, não tá tudo bem. Não tá tudo bem. Cuidar de pessoas é uma arte. Cuidar de pessoas requer um desprendimento, requer uma preocupação e, de novo, requer você olhar o detalhe. Porque vai ter pessoas, o burnout, ele não dá em quem não é comprometido com a empresa. É ao contrário. Normalmente, ele vai atingir o seu talento. Aquela só. pessoa que é talentosa é ela que vai sofrer. Porque ela se preocupa com o indicador, ela se preocupa com a meta, ela se preocupa em entregar, em performar. É ela que vai adoecer. Então, cada um, de novo, cada um tem que ter um olhar. Um vai ser pelo indicador, o outro vai ser pelo comportamento, o outro vai ser pelo tá chegando muito atrasado. Ai, não tá mais feliz. Pode ser, mas por que não tá mais feliz? Algo ali dentro está faltando. Sim. Ou uma gestão muito próxima, ou realmente uma revisão de sobrecarga. É um olhar na folha de pagamento se aquela área está com um acúmulo muito grande de horas extras. Se a pessoa está tendo descanso entre uma jornada e outra. Então, fazer RH requer dedicação. E requer um olhar de dados ali, né? De dados. É por isso, uma das grandes mudanças é o RH hoje, ele requer dados para fazer. Ele não é mais um RH de falar. O RH ele não é mais o que organiza a festa de final de ano. Ou que roda pesquisa de clima, que dias depois a pessoa Acabou. que falou, ó, cadê? Não é. O endomarketing faz parte. A festa de final de ano, dependendo de onde está inserida, também faz parte, porque é importante. Mas o RH hoje, ele é dados. Ele é feito de números. Porque número é número. Mas você vai medir sentimento? Sim, eu vou medir sentimento. E ele tem que olhar. Tem que olhar. Existem indicadores que te deixam mais claro isso. Muito bom. claro, muito claro. E por falar em indicadores, agora eu quero perguntar para o Cristiano também uma coisa. Você trouxe o conselho, né? Seus amigos do RH. Agora, Cristiano, eu quero que você deixe também um conselho para quem, por exemplo, está começando agora no RH, está começando agora nessa área. Como que a medicina e a segurança do trabalho pode ser principalmente, eu não gosto de usar o termo arma, mas pode ser uma ferramenta para ajudar esse RH a mostrar mais valor para o empresário. Porque querendo ou não, o papel de todo RH, o que ele tem ali no coração dele, eu quero, de fato, gerar valor para esse empresário, para que ele me valorize mais também. Porque muitas vezes o RH não é chamado na mesa, tá lá os diretores todos reunidos, mas o RH quem tem todas as informações ali sobre a empresa, informações úteis, mas ele não é chamado. Para ele mostrar mais valor, obviamente, existem formas que podem ajudar isso, e eu quero saber como que a medicina e segurança do trabalho pode ajudar ele como uma ferramenta. Perfeito. Ele consegue gerar valor com segurança e medicina do trabalho. Então, um conselho que eu dou, cria um budget ou já cria a cultura dentro da empresa de ter um budget anual. Investir em segurança e medicina do trabalho, porque além de ser obrigatório, né? E se você já deixar isso claro, que se você não fizer, você está descumprindo, e aí tem várias outras consequências, mas já chegar junto com a diretoria e falar qual que é o nosso budget do ano para a gente investir em segurança e medicina do trabalho. Então, além da parte legal, obrigatória, você já cria uma cultura. E aí você criando essa cultura e desenvolvendo ações ao longo do ano, e no final do ano você mostrando o retorno, o ROI, né, do que você investiu e quanto que a empresa ganhou, né, ou economizou dinheiro fazendo da forma correta, você já vai estar fazendo a lição de casa. Você já vai ser um dos melhores funcionários da empresa, o diretor vai adorar, porque você está mostrando que você está investindo e ao mesmo tempo você está tendo retorno, você está tendo ROI. Sim. Então, se você fizer isso desde o início,
né? Você já vai ser um dos melhores funcionários da empresa, né? E aí você só vai mantendo ou aumentando o investimento e aumentando e tendo maior retorno sobre aquilo que você está investindo, entendeu? E eu já ajudei muito a RH a fazer isso, né? A fazer essa continha, né? A como montar essa apresentação para a diretoria, entendeu? Então, essa é a minha função, como engenheiro de segurança do trabalho, é mostrar para as empresas que é um investimento. Até porque vai ter empresário que a hora que o RH bater lá na porta... Oi, a gente precisa construir um budget aqui, um valor, um caixa. O empresário vai falar, vou tirar da onde, meu filho? Que dinheiro que eu vou ter para... Não tô nem conseguindo dar aumento para as pessoas. Como é que eu vou fazer isso? Mas tem um ponto, ó, juntando o que você falou e o que você trouxe também, Cristiano, que é o quê? Imagina, você trouxe o ponto do dado. É importante ter dados. Sim. A gente comentou lá atrás o que? Lá no comecinho do nosso podcast, que tem muita empresa que tem prejuízo aonde? Demitindo. Imagina o RH trazendo para ele, ó, esse foi o valor que a gente gastou com demissão e rescisão ano passado. Tá lá, R$100 mil. Esse é o valor que a gente gastou no ano retrasado com demissão e rescisão de colaborador, R$200 mil. Isso aqui foi o tanto que custou para nós os colaboradores afastados esse ano. No ano passado. Mostra isso e traz o valor ali para ele, o valor cheio. Aí mostra, esse é o valor que eu quero investir esse ano em medicina e segurança do fazer trabalho. algo diferente. Propondo o quê? Nesse ano que a gente gere isso aqui de economia e chegue nesse valor máximo de gasto de rescisão. E aí, bora? Será que não fica mais viável para o empresário? Exatamente. Você foi excelente. Dados, exatamente né? isso. Dados. Exatamente. O que acontece é que muitas vezes pode acontecer o do RH chegar ali e falar, preciso de Ele não sabe apresentar. tanto de dinheiro. Né? Como assim? Você tem que trazer a necessidade para o mundo real. Eu acho que ao mesmo tempo que o RH ele tem a sensibilidade de olhar as pessoas e saber que muitas das vezes os números não vão mostrar, os dados não vão mostrar, porque o RH ele é formado de dados, mas também de sentimentos. Você tem que mostrar para o teu gestor, para o teu presidente, os números do quanto isso pode mudar a tua empresa, né? E, de novo, não somente... eu acho que a gente não pode viver no conto de fadas. Sim. Toda empresa tem que ter lucro. Toda empresa tem que ter lucro. Se a empresa não tiver lucro, ela não tem funcionário. Ela morre. Sim. E aí a gente tem que ter algumas premissas que, às vezes não, grande parte das vezes, esse lucro passa primeiro pelo investimento. Só que aí o RH, ele tem que parar, tem que estudar e tem que se preparar para apresentar isso. Né? De fazer esse equilíbrio. Perfeito. Para conseguir convencer do que é o certo. E hoje, se você fosse falar diretamente aqui, imagina que tá mais de aí 200 milhões de pessoas assistindo, tem uma pancada de gente de RH aqui assistindo. Se você fosse dar um conselho para ele, voltado principalmente para essa questão de medicina e segurança do trabalho, fosse tá disponível aí, você passar a sua mensagem, qual seria? Tá bom. Procure um parceiro alinhado aos seus valores. Sempre. E eu falo isso porque, para mim, eu não quero acreditar que exista RH que não tenha valores, que não seja o preponderante que é a preocupação com o ser humano. E se preocupar com o ser humano não quer dizer que a gente tem que fazer tudo o que o ser humano quer, na hora que ele quer, do jeito que ele quer. Mas quer dizer que o principal de você desenvolver um ser humano, ele começa pelo cuidar. Para cuidar, eu tenho que alimentar de conhecimento, eu tenho que cuidar da segurança, eu tenho que cuidar da saúde dele, eu tenho que ter um parceiro que tenha tamanho e que me suporte nas minhas dúvidas, nos meus momentos. Então, não procure o mais barato, ou o mais fácil, ou aquele que vai te entregar de qualquer jeito, vai embora e que não te dá trabalho. Procure alguém que realmente vai te agregar valor. E nesse valor, conhecimento. Né? Conhecimento técnico, conhecimento de leis, atualização.
Então, procure um parceiro que consiga te suportar nisso para que você seja um RH estratégico. Boa. Parceria, sem dúvida, ajuda e facilita ali o dia a Total, dia, né? total, É um total. bom parceiro. Essa questão justamente, você falou dos valores, né? Hoje, eu não via dessa forma, achava que, querendo ou não, contrata a empresa e ela resolve lá, o prestador. Só que essa questão dos Não, valores no dia a dia, ela pesa. Se a não. empresa que você contrata, ela tem os mesmos valores, ela compactua da mesma forma, pensa da mesma forma, que você faz a diferença. Você se conecta muito mais, deixa de ser só uma relação de empresa com empresa, se torna quase que amigo, próximo ali, Sim, justamente sim. para desenvolver essa cultura Você que você tem já que ter tem. um parceiro que vai te falar, Fernanda, olha, faz tempo que a gente não fala sobre a sua empresa. E aí? Entendeu? Você tem que ter parceiro, amigos, são aquelas pessoas que te tiram da zona de conforto Sim. e que te direcionam para o certo. Né? São aquelas pessoas que te incomodam. O ser humano, ele só se desenvolve, seja na primeira infância, seja em que momento da vida, na alfabetização, depois na escola, na formação, por professores e pessoas que te tiram da zona de conforto. Se você tem um gestor, se você tem um parceiro, seja quem for que te deixa na zona de conforto, você tem que suspeitar disso. Você tem que ser tirado, porque é só aí que você se desenvolve. E o Perfeito. parceiro tem que ser isso. Perfeito. E aproveitando por falar sobre parceria, Cristiano, o que eu quero saber de você? Se você tivesse essa mesma oportunidade também, você vai passar uma mensagem ali para todos os brasileiros agora, falando sobre medicina e segurança do trabalho, como isso pode ser útil tanto para o colaborador, o trabalhador, quanto também para o empresário. Qual conselho seria? O conselho é aquele. Economiza dinheiro, assim como você economiza dinheiro para viajar, você simplesmente vai viajar e fala assim, deixa eu ir e lá eu vou ver o que eu vou fazer, onde eu vou, né, como é que eu vou pagar a Não, conta. Não, você se programa, não, Sim. né, guarda um dinheiro para você ir Sim. viajar. Sim. É a mesma coisa. Se Pesquisa você antes. quer ser perseverante no mercado, quer que a sua empresa performe durante anos, né, já cria a cultura de um budget e investir em segurança e medicina do trabalho. Ponto. Né? Porque se você Sim. fizer isso, você não vai ter dor de cabeça com legislação, né? Com fiscalizações, né? Vai cumprir, vai ter uma equipe motivada, vai ter, né, pessoas que reconhecem o que a empresa está fazendo, né? E você vai ter anos aí de crescimento junto da empresa. Então, crie uma política, né, um budget para investir em segurança e medicina do trabalho. Perfeito. E para quem ficou até aqui, Cristiano, ficou assustado ali, pensando, meu Deus do céu, tem tanta coisa para eu mexer, para eu olhar, como que eles podem encontrar a sua empresa, encontrar a SSO para resolver essa questão? Sim, a gente está nas redes sociais, né? Que é muito simples seguir a gente, é sso.com.br. A gente atende via WhatsApp também, temos o canal no YouTube, né? Estamos no Instagram, né? Então, SSO Medicina, né? @SSO Medicina, é o nosso Instagram, né? No YouTube também, @SSO Medicina. Então, é muito fácil seguir a gente, pode chamar, né? Se quiser falar comigo, trocar ideia, fazer reunião. Eu adoro fazer amigos. Então, assim, negócio vem depois. O importante é vamos ser amigos, vamos bater papo, vamos conversar de tudo, né? Ajudo N empresas, né? E aí as coisas vão se costurando, né? E desenvolvendo. Então, assim, a minha função é ajudar as empresas a ficarem em dia com segurança e medicina do trabalho. Seja comigo ou com quem for. Perfeito, olha aí, já tem um caminho, viu, pessoal? E aproveitando falar sobre caminho, a gente está na reta final já do nosso encontro. Voou, né, o tempo, mas a gente já Muito rápido. Verdade, falamos muito bastante. bom. Aqui agradeço a todo mundo que acompanha até aqui, vocês também pela participação, Obrigado. foi muito bom. Obrigada. Eu quero agora o conselho final de cada um, tá? Aham. Primeiro, começando pela Fernanda, seu conselho final, se quiser olhar até para a câmera para dar o conselho, fica à vontade. Tá bom. Meu conselho é para o RH, então cuide das pessoas com muita seriedade, com muito respeito, com muita ética, com muito carinho. Realmente a palavra cuidar ela é gigante, né? É isso, acho que cuidar mesmo. Perfeito. E, Cristiano, qual que é o seu conselho final? Poxa, falei tanta coisa aqui. Até difícil saber qual que é o meu conselho final. Meu conselho final: se você está perdido, não sabe por onde começar, o que fazer, ou quiser fazer um diagnóstico, onde eu estou e até onde eu posso chegar, né, consulte a SSO. Se quiser falar comigo, né, peça para falar comigo, eu vou atender com o maior prazer, né? Vamos ser amigos e eu vou ajudar a dar um norte para você, né, para você
avançar, né, e crescer e colocar isso dentro da sua estratégia, dentro de uma estratégia de crescimento da sua empresa. Perfeito. Inclusive, vai ter um link aqui, pessoal, na descrição desse episódio, lá, direto contato aí com a SSO, que você pode acessar e entrar em contato com eles. Pessoal, agradeço demais pelo Obrigado. tempo, pela Obrigada, disponibilidade, obrigada. pela conversa, foi muito bom. obrigada. Você que acompanhou até aqui, ainda não é inscrito no canal da SSO, não é possível. Se inscreve aí, clica aí, não custa nada, a gente não cobra nada pra você se inscrever e tem muito conteúdo útil aqui que vai ajudar a sua empresa, vai ajudar o seu RH. E detalhe, se você gostou do conteúdo, não esquece, deixa o like aí, curte o vídeo, é importante para fortalecer e entregar para mais empresários, porque o nosso objetivo aqui não é em si vender um produto, vender um serviço, é muito mais que isso. É gerar valor para sua empresa, gerar valor para o seu colaborador, principalmente conscientização, gente. Porque hoje a gente está num mundo em que as pessoas, querendo ou não, acabam não se conscientizando, não consumindo conteúdo de verdade, consumindo muita fake news de verdade, mas aqui não, a gente trouxe realidade, a gente traz o dia a dia e tudo ali para ajudar a tua empresa. Aproveita e também compartilhe esse link lá naquele link, e aproveita e já compartilha esse podcast lá naquele grupo de empresários que eu sei que você tá. Então pega esse link aqui, manda lá para ajudar outros empresários. Muito obrigado, até a próxima e tchau, tchau!